Crianças, e vamos começar mais um vídeo de orientação para vocês fazerem a atividade das páginas 71 a 74. Vamos lá, você tem que assistir o vídeo com o livro na mão, lápis e borracha. Vamos acompanhando cada questão e respondendo aí com bastante atenção, tá certo? Vamos começar. E o assunto, continuamos com tonicidade das palavras. A sílaba mais forte, professora, a sílaba tônica. E classificamos em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. O que é que a questão vai pedir de vocês? Que vocês deem exemplos de palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. E, professora, eu esqueci. Quando é mesmo que uma palavra ela é oxítona? Vamos lá, vocês falam aí na cabecinha de vocês, certo? E eu vou dar uma dica daqui. A última sílaba, quando você pronuncia ela com mais força, então ela vai ser classificada como uma palavra oxítona. A penúltima sílaba, quando você pronuncia ela com mais força, ela vai ser classificada como uma palavra paroxítona. E quando é que é proparoxítona? Quando a sílaba mais forte, quando a sílaba pronunciada com mais força, vai ser a antepenúltima. E posso dar alguns exemplos, mas eu não vou querer exemplo repetido na atividade, viu? Por exemplo, uma palavra oxítona, café. A sílaba fé, você pronuncia ela com mais tonicidade. Boneca é uma palavra paroxítona. Desculpa, gente, uma palavra paroxítona. Por quê? A sílaba né, a gente pronuncia com mais tonicidade. E proparoxítona, nós temos, por exemplo, lâmpada. Então, quando eu falo a palavra lâmpada, eu pronuncio a sílaba lã com mais tonicidade, com mais força. Não vale repetir o exemplo que eu dei, viu? Vamos passando para a segunda questão. Há palavras que têm a mesma grafia, mas cujos significados se alteram em razão da posição da sílaba tônica. E é bem interessante, eu achei massa essa atividade. Vamos lá, vamos para o exemplo. Ele trabalhava em uma fábrica de peça para carros. Olha a outra frase. Não se fabrica mais esse modelo de carro. Quais são as palavras que estão em destaque, que estão em negrito? Fábrica e fabrica. É bem parecida, não é? A escrita completamente igual. Qual é a diferença? A sílaba forte, a sílaba tônica. No caso aí, fábrica, né? Deixa eu botar aqui meu mouse. No caso aqui, ó, fábrica. Na sílaba fá, nós temos o acento agudo e pronunciamos com mais intensidade. Na palavra aqui, fabrica, qual é a sílaba tônica? É o bri. Nós pronunciamos com mais tonicidade. Então, essa daqui é uma palavra proparoxítona e essa daqui é uma palavra paroxítona. Por que pró? Porque essa daqui, ó, fá, é a sílaba forte, é a sílaba tônica. Então, vai ser, ó, última, penúltima, antepenúltima. Então, a mais forte, a com mais intensidade que pronunciamos. Já na palavra fábrica, nós temos aqui, ó, última, penúltima. É pronunciada com mais tonicidade. Sim, Pro, mas o que é que a questão quer? A questão quer que você complete as frases com as palavras entre parênteses. Note que nessas palavras a posição da sílaba tônica é diferente. Então, eu vou logo aqui dar a dica a vocês, ó. As palavras são duvida e dúvida, ó, bem parecidas. A diferença é quanto à sílaba tônica. Dúvida e duvida. Pró, é a mesma coisa? Tem o mesmo significado? Não. Uma coisa é dúvida, quando você tem uma dúvida, tá incerto de algo. E duvida é quando você
não acredita, não é isso? Que possa acontecer, ocorrer. Então, você tem que ler a frase e encaixar essas palavras aqui de acordo com o significado. Se eu ler para vocês, eu vou praticamente dar a resposta. Letra B. Quais são as palavras que estão aqui, ó? Tem aqui exercito e exército. Então, qual é a diferença em relação ao significado e à sílaba tônica? A mudança da sílaba tônica modifica também o significado da palavra e quando devemos utilizá-la. Então, você vai ler a frase e vai tentar encaixá-la aqui de acordo com o significado, certo? Na letra C, do mesmo jeito. Temos aqui, ó, medico e médico. O meu mouse não desce até lá embaixo. Então, você vai ler a frase e vai preencher com medico e médico. Medico tem o mesmo significado de médico. Médico é aquela pessoa que trata, que cuida da gente, né, no hospital. E medico é quando você toma uma medicação, quando você receita uma medicação, né? E aí você vai ler a frase e preencher corretamente. Letra D, nós temos aqui, ó, transito e trânsito. Trânsito a gente tá falando do movimento intenso, né, de automóveis. E transito é quando você vai de um lado para o outro, né? Quando você caminha ou você tá transitando por quando é você que faz a ação. Letra E, nós temos aqui, ó, publico e público. Vamos aqui, ó. O estava bem animado quando aquela escola de samba passou na avenida. Então, o público ou publico. Aí eu sempre... Tananã, o resultado das competições no campeonato escolar da escola. Então, eu sempre publico ou público. Você vai preencher, certo? Com as duas palavrinhas entre parênteses. Letra F. Todo mês, quando eu liquido ou líquido minhas contas, fico tão aliviado que nem me importo de ficar com tão pouco dinheiro para gastar. Aí, ao tentar pegar o suco, a criança derramou todo o líquido ou líquido do copo. Certo, gente? Deu para entender? Se não deu, faz aí uma chamada de WhatsApp, passa uma mensagem para o seu professor e tenta compreender melhor a questão. Terceira questão. Para adquirir um alfinete de segurança, o personagem da Crônica Comunicação, lembra lá dele? Pode ter ido a um armarinho. Loja em que se vendem produtos de costura e itens de papelaria. Leia o nome de alguns produtos que podem ser vendidos em um armarinho. Aí nós temos aqui, ó, pintar de amarelo, agulha, cadarço, certo? E aqui embaixo está dizendo, ó, continue pintando as palavras de acordo com a legenda a seguir. Por que essas palavras estão pintadas de amarela? Porque elas são palavras paroxítonas. Por que elástico e plástico estão pintados de roxo? Porque são palavras proparoxítonas. Por que grampeador e botão estão pintadas de verde? Porque são palavras oxítonas. Então, você vai fazer o quê? Você vai descobrir. Dedal é uma palavra proparoxítona, paroxítona ou oxítona. E vai pintar de acordo com a sua descoberta, certo? Descobrindo a sílaba tônica de cada palavrinha dessa daqui, ok? Letra B. Observando a quantidade de nomes de produtos que você pintou de cada cor, a que conclusão é possível chegar quanto à posição da sílaba tônica nas palavras da língua portuguesa? Converse com os colegas. Então, você vai tirar aí a sua conclusão de acordo com a classificação da sílaba das palavras. Hora de organizar o que estudamos. Então, tonicidade das palavras. Toda palavra tem uma sílaba tônica, sílaba pronunciada com mais intensidade. De acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras podem ser oxítonas, a sílaba tônica é a última.
paroxítona, a sílaba tônica é a penúltima. E proparoxítona, a sílaba tônica é a antepenúltima. Gente, as proparoxítonas são as mais fáceis, porque toda palavra proparoxítona, ela é acentuada na antepenúltima sílaba, certo? Já as proparoxítonas e as oxítonas, você tem algumas regras que nós iremos estudar e tem também a situação melhor, que é fazer a pronúncia pausada da palavra para descobrir a sílaba mais forte, ok? Então fica a dica e dê exemplos aqui embaixo de palavras que você descobriu, que são paroxítonas, proparoxítonas e oxítonas. E até a próxima aula. Um abraço!